Oh, Senhor, a vida da tua filha que vai trazer a ministração esta noite. Senhor, eu sei que ela já está na tua presença, Pai. Então usa, fala, ministra. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, Pai. E enche este lugar de uma forma toda especial. Nós já te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, igreja. Fiquem à vontade. Com muita alegria que nós estamos aqui, segundo dia de Congresso de Senhoras. Bênção. Falando sobre um tema muito importante para nós, mulheres. Mulher de prioridade. Prioridade. E o nosso texto base está justamente em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ontem, através da pastora Geise, para mim, Izinha, sempre Izinha, foi muito bem ministrado a questão da mulher priorizar o reino de Deus. Diante de tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos a qualquer tempo, a nossa prioridade é o reino de Deus. E Jesus, quando trouxe essa palavra, ele estava justamente falando num contexto das nossas ansiedades pelas nossas solicitudes da vida, que foi justamente o que foi trabalhado ontem. Também trabalhado que o Senhor conhece todas. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Mas o que nós devemos aprender e jamais esquecer, que a nossa maior preocupação deve ser o nosso relacionamento com Deus. Deve ser a forma que nós o reconhecemos e a forma que nós o honramos como rei em todos os aspectos da nossa vida. Por isso, buscar primeiro o reino. E quando nós, olha só, irmãos, buscamos o reino. Ontem a pastora também falou, existe uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Quando ele fala que todas estas coisas vos serão acrescentadas, pastora, é uma promessa. Deus está te prometendo sim, eu vou acrescentar porque você já tem. Ontem eu aprendi isso. Eu vou acrescentar porque você já tem. Eu vou te acrescentar o alimento sim, a roupa sim, o emprego sim. Sabia que o emprego? Olha lá, versículo 26, lá falando que os pássaros não trabalham. O que o Senhor está te falando? Que o Senhor vai também te honrar na sua área, no seu trabalho, na sua vida financeira. Sim, Ele vai também acrescentar a sua saúde, vida longa. E no versículo 34 ele fala segurança para o amanhã. Que é isso que nos gera o quê? Ansiedade. E o interessante disso tudo, que reconhecer e honrar a Jesus como rei é o quê? O que é isso? É adorar. É adorar. Todas as pessoas, obrigado pastor, todas as pessoas, todos irmãos, todas as pessoas adoram. O fato é, o que tem adorado? Porque está aí, a ciência, a antropologia já tem mostrado que o homem, independente aonde ele esteja, ou aqui na cidade, ou lá na selva fechada, longe de qualquer civilização, ele vai buscar algo para adorar. Ele vai buscar algo ou alguém para adorar. E olha só, no nosso meio tem muita gente que se adora. Né? E por que disso? Porque o homem, quando ele foi criado e dentro dele foi colocada uma essência de adorador. Por isso que a palavra diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E a ele a glória eternamente. Olha aí a essência do adorador dentro do homem. O homem, então, ele foi criado com essa essência para adorar a Deus. Adorar quem? A Deus. Não porque Deus, meus amados, seja vaidoso. Ele não é vaidoso. Ele não está buscando adoração. Porque a palavra também diz,
Isaías, em Apocalipse, então, diz que os anjos do Senhor, dia e noite, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor não está buscando adoração, porque isso Ele tem desde sempre, porque Ele é eterno. E alguém então deve estar se perguntando: então, por que nós devemos adorar a Deus? Por que você adora a Deus? Talvez aqui algum de vocês possa dizer: irmã, eu adoro a Deus porque Deus é bom. Eu adoro Deus porque Deus já me abençoa muito. Eu adoro a Deus porque Ele é todo poderoso. Eu adoro a Deus porque a palavra diz que eu devo adorar a Deus. Irmãos, eu acredito que isso tudo sim é motivo da gente adorar a Deus. Mas esta noite eu estou aqui para falar também para vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração. Por que nós devemos adorar a Deus? Sabe por quê? Porque Deus quer que o adoremos para que a semelhança dEle se reflita em nós. Porque nós fomos feitos o quê? Imagem e semelhança do Senhor. Para ficar mais claro, já ouviu aquela expressão, tal pai, tal filho? Pois bem, vamos entender assim. Uma criança, quando ela convive com o pai, tem intimidade com o pai, com o passar do tempo, como é que ela começa a se comportar? Igual ao pai. Ela começa a querer andar igual ao pai, falar igual ao pai, tomar decisões parecidas com o pai. Ela jamais vai se tornar igual ao pai, mas ela vai se tornar semelhante ao pai. E nós estamos nesse processo de se tornar semelhante ao pai. Esse processo, então, de se tornar semelhante ao pai, é um processo de intimidade, de comunhão, de dia a dia. Como eu dei o exemplo de tal pai, tal filho, muitos aqui já devem ter ouvido eu falar. O meu filho menor, o Iesus, que acho que não está aí, está. Ele até para me irritar um pouquinho, para passar um pouco de ciúmes, ele vira sempre e fala assim: sou igual ao meu pai. Por quê? Porque ele quer ser igual ao pai dele. Tudo bem, glória a Deus que ele queira ser realmente parecido com o pai dele. Mas ele tem muita coisa minha também, tá, irmãos? Mas é isso. A convivência, a intimidade nos leva a ser parecido com o pai. Por isso que o pai que nós o adoremos, para que nós sejamos parecidos, semelhante a ele. Porque esse foi o propósito da criação. O Senhor diz: vou fazer o homem minha imagem e semelhança. E ainda diz, ele fez o homem com as próprias mãos. E dentro do homem, o que ele soprou? O fôlego de vida, que saiu de onde? Dele. Isso nos mostra que o tão importante é nós termos essa intimidade. E o que é isso, irmã? Essa intimidade, esse tornar-se semelhante a Cristo, é resultado de entrega a Deus. Irmãos, adorar é um ato de entrega. Porque nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo. Porque é só assim as nossas mentes serão renovadas e transformadas. E essa transformação, ela ocorre aonde? Na adoração. Na adoração. É ela que vai nos levar a ser semelhante a Deus. E isso não vai acontecer instantaneamente. A palavra de Deus diz que isso acontece de glória em glória. Progressivamente. Se vocês abrirem depois, tá, irmãos? Vou fazer como a Izinha fez ontem. Vão anotando, chega em casa, vão lendo, porque senão não dá tempo. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Algumas palavras dizem em glória, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então essa transformação, ela vem de glória em glória, de intimidade em intimidade, através de um processo de adoração.
Por que nós devemos então adorar a Deus? Porque Deus quer que em mim reflita a semelhança dele. Ele quer, Ele deseja, e através disso nós começamos a ter intimidade com o Senhor, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos relacionamos ao Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos e passamos a nos prostrar diante da presença de Deus. E isso hoje é possível porque nós fomos o que, irmãos? Regenerados pelo sangue de Cristo. E por causa disso, hoje há a manifestação da glória do Senhor. Não mais uma glória temporária, como aconteceu com Moisés. Se vocês forem lá, nesse mesmo capítulo, no versículo 13, vocês vão verificar que quando Moisés esteve na presença do Senhor, o adorando, ele voltou com seu rosto resplandecente. Mas com o passar do tempo, ele cobriu o rosto. Por quê? Porque ele não queria que o povo visse que aquela glória estava sumindo, se desvaindo, desaparecendo. Então, o que o Senhor está nos falando? Essa glória jamais vai sumir da sua presença. Jamais vai sumir de você. Porque é algo constante, progressivo, de glória em glória. Desde que nós o busquemos e o adoremos. E assim nós vamos nos tornando a imagem do Senhor. Uma imagem que foi desfigurada com a queda do homem no jardim do Éden. Então por isso que nós devemos adorar ao Senhor. E a mulher de prioridade sabe o quê? Adorar ao Senhor. Então eu gostaria também, isso só foi vamos dizer assim, a introdução para a nossa caminhada nesta noite. Gostaria que os irmãos abrissem, então, na palavra do Senhor em João, no capítulo 4. João 4. E pode ficar com ela aberta nesse capítulo, que é nele que nós vamos passar um bom tempinho. Então, nós vimos até aqui o porquê. Por que devemos adorar a Deus? Por que devemos adorar a Deus? E aqui vem que a mulher de prioridade, ela sabe adorar a Deus. Esse é um texto muito conhecido. João 4, agora vamos no versículo, vamos começar a partir do versículo 19 até o 24. Esse é um texto muito conhecido que fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um texto muito lindo, que nos traz muitas revelações. Nos fala muitas coisas. Esse encontro de Jesus com essa mulher mudou a vida dela. Assim como o nosso encontro com o Senhor mudou a minha vida e a tua vida. E aqui nessa passagem, Jesus conversa com essa mulher. No diálogo ele vai conversando com essa mulher, vai mostrando para essa mulher quem ele é. Vai falando para aquela mulher que ele é a fonte de água viva. Vai mostrando para aquela mulher uma mudança que deve acontecer na vida dela. Nessa passagem, sabe o que nós aprendemos a ser? Evangelistas. A pregar a palavra do Senhor sem olhar para a pessoa, pelo que ela é, mas amar, conduzir aos pés do Senhor. E foi isso que Jesus fez. Até que chegou um ponto, vamos lá? Então, no versículo 19, após essa conversa, começa então esse diálogo. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais a adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora já vem, em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a palavra da salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Até aqui, irmãos. Até aqui. Então nós acabamos de ler uma passagem que fala de um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Eu creio que muitos dos irmãos aqui já conhecem a razão dos judeus e os samaritanos não se darem bem. Mas é oportuno, neste momento,
eu falar um pouquinho novamente, para que nós possamos compreender dessa adoração que será tratada por Jesus. Que, na verdade, esse desentendimento entre judeus e samaritanos, ele vem de muito longe. Vem lá da época de Salomão. Após Salomão morrer, foi então os reinos divididos. Os irmãos recordam, reino do norte, reino do sul. Reino do norte, Jeroboão seria então o rei desse pedaço das 10 tribos. Reino do sul, Roboão, filho de Salomão, com as 2 tribos, Benjamim e Judá. Só que é justamente no reinado de Jeroboão, e o mais interessante, irmãos, nisso tudo, que isso tudo aconteceu, essa divisão aconteceu com a permissão do Senhor. A palavra é bem clara, que tudo aquilo foi permissão do Senhor. E o Senhor virou para Jeroboão e falou, olha, eu vou te dar essas 10 tribos, você vai reinar, você será uma bênção se você andar nos meus caminhos e fizer tudo o que lhe ordeno. Esse reino será teu, você vai poder reinar, porque eu estou meio que lançando um castigo contra a descendência de Davi, mas é por um tempo, Só o que acontece? Não adiantou. Mesmo com a promessa de Deus para abençoar o reino do norte, a palavra nos diz que o reinado de Jeroboão se instalou um legado de idolatria e iniquidade. E para eles estava correto. A forma de adoração a Deus estava correto. A palavra diz que ele construiu 2 bois, 2 bezerros para adoração, com medo que o povo qual ele estava reinando fosse lá em Jerusalém. Olha só, começou a colocar idolatria. Começou a colocar fogo estranho num processo de adoração ao qual o Senhor já havia orientado e ensinado. Então, foi lá com Jeroboão que começou então, que se instalou no meio da adoração do povo judeu, a idolatria e a iniquidade. E mais tarde, a palavra diz que os assírios invadiu o reino do norte, levou esse povo cativo, e lá nesse território ficaram alguns. A palavra diz que os mais pobres não foram, os mais pobres ficaram. E aí começou outros povos virem para aquela região do Reino do Norte, se instalando, ficavam lá, iam morando. E a palavra também diz que a Síria também enviou pessoas oriundas da Babilônia, olha só. E o que foi acontecendo? Aquelas pessoas ali foram chegando, começaram a habitar a cidade, e daí começaram a se casar. O povo judeu do Reino do Norte, os estrangeiros, o pessoal vindo da Babilônia, e olha só a confusão que começou a se formar. E ali surgiu os samaritanos. Porque, vamos dizer assim, a capital do Reino do Norte era Samaria. E essa fusão de judeus, babilônicos, assírios e estrangeiros formou então esse povo, os samaritanos. E no princípio a palavra diz que esses estrangeiros, quando começaram a habitar aquela região, eles começaram a adorar do jeito que eles achavam, não temeram ao Senhor. Só que em um determinado momento, aquilo indignou muito o coração do Senhor. E o Senhor enviou leões. E aquele povo falou assim, a gente está adorando esse Deus dessa terra de uma forma muito diferente. Eles correram e rogaram ao rei da Síria que mandasse então um sacerdote para que pudesse ensiná-los como adorar o rei daquela terra. Vocês acham que deu em alguma coisa? Muito pelo contrário. Continuou acontecendo no meio daquele povo um judaísmo adulterado no meio dos samaritanos. E volto a afirmar, eles achavam que estavam fazendo e adorando Deus da forma adequada. E aí todos nós conhecemos que depois também o Reino do Sul foi exilado e houve o retorno. Quando esses judeus retornaram, os samaritanos, sabendo que eles tinham retornado, já tinham feito um local para o holocausto e estava preparando a fundação para a reconstrução do templo, eles foram e procuraram o povo que estava retornando e falou, deixa eu ajudar vocês na reconstrução do templo,
porque nós adoramos o mesmo Deus desde antes da invasão. E aí eles receberam uma resposta nada agradável. Aqui não. Você não vai se envolver na edificação do templo do meu Deus. E isso indignou muitos samaritanos. Ao ponto deles construírem, então, um local para adoração para eles lá no Monte Gerizim. E lá eles construíram. Que monte é esse? É o monte onde houve a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E foi neste monte que aquela mulher foi educada pelos pais, que era naquele local que ela deveria adorar. Os irmãos compreenderam o porquê, então, desse conflito. Sim, existia um conflito ideológico, um conflito por reinos, mas existia também algo religioso. Os judeus olhavam para o samaritano e apontavam o dedo e falavam: vocês adoram de forma errada, com iniquidade. E era dessa forma. E volto a afirmar, irmãos, eles continuavam achando que o que eles faziam estavam certos. Sabe por quê? A adoração se misturou com coisas que não agradam a Deus. E eu fiquei pensando, será que a nossa adoração, às vezes também não tem se misturado com coisas que não agradam a Deus? Será que muitas vezes nós não estamos trazendo para o nosso estilo de adoração coisas que estão lá fora? Nós devemos parar e pensar, como nós estamos adorando a Deus? Como que nós estamos servindo ao Senhor? E continuando então para os judeus, era uma ofensa muito grande se envolver com samaritanos. E mais ainda, pisar em terras samaritanas. E olha só o que aconteceu. A palavra diz lá no versículo 4, que Jesus estava saindo da Judeia para Galileia. E quem estava bem no meio do caminho? Samaria. E Jesus, ele então tinha duas opções. Ou ele dava a volta, que levaria 2 dias, ou ele passaria por dentro. Jesus sendo um judeu. E aí a palavra, lá no versículo 4, se eu não estou enganada, a palavra diz que lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Por que será que Jesus falou era necessário passar por dentro de Samaria? Será que Jesus estava com pressa de chegar logo? Não. Jesus sabia que ali naquele monte, ao lado daquele poço, existia uma mulher com anseio muito grande de adorar a Deus. Jesus sabe, Jesus te conhece. E Ele sabe o momento certo de te procurar, de te abençoar, porque Ele também conhece os anseios do teu coração. E essa mulher ansiava, porque dentro dela, foi conforme eu disse, nós nascemos com anseio de adorar. Foi até uma parte do hino do louvor, muito bonito aquele primeiro hino, nunca tinha ouvido, lindo, que fala: nós nascemos para te adorar. Todo homem nasceu para adorar ao Senhor. Mas em meio a confusões que andam acontecendo, estão adorando coisas, às vezes achando que estão até adorando a Deus, mas de uma forma errada. Assim como os samaritanos achavam. E aquela mulher então, ela estava buscando em Jesus um método certo para adorar. Porque ela conhecia 2. Os dos samaritanos e os dos judeus. E no diálogo que ela teve ali com Jesus, Jesus falou para Jesus: olha, Jesus, eu aprendi que é aqui. Mas vocês dizem que é lá. E aí Jesus naquele momento virou para ela: mulher, não é aqui nem lá. Eu vou te ensinar o método divino de adoração. O método divino de adoração a Deus. É como se Jesus dissesse àquela mulher: não importa onde adorar, importa sim como adorar. Porque não será no monte e não será em Jerusalém, mas vem a hora. E a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, não importa onde será a tua adoração. A tua adoração pode ser aqui, na casa do Senhor, em comunhão com os teus irmãos. Mas pode ser no banheiro da tua casa. Pode ser no teu tanque. Pode ser na tua pia cheia de louça.
pode ser chorando, não importa o local da adoração. Importa como você tem adorado o teu Deus. Você tem adorado o teu Deus em espírito e em verdade? Você tem adorado ao teu Deus em espírito e em verdade? Existia naquela mulher e existe em você e existe em mim a essência de adorador. Só que aquela mulher aprendeu o processo errado, pautado numa religião totalmente fora da palavra do Senhor. Porque os samaritanos, eles só acreditavam no Pentateuco. Eles achavam que o restante do Antigo Testamento era invenção dos judeus. Foi por isso que Jesus disse: vós adorais o que não conheceis. E nós, adoramos o que conhecemos? O Deus o qual você adora, você o conhece? Você pode bater no teu peito e dizer: eu conheço o meu Deus? Jesus virou para aquela mulher e falou: vocês adoram o que vocês não conhecem. Jesus estava dizendo: vocês não adoram em verdade. Vocês não adoram em verdade. Adorar a Deus em verdade, irmãos, não se trata de uma verdade pessoal, subjetiva, onde cada um tem para si um jeito de adorar a Deus, e acha que aquele jeito que você adora, Deus vai receber. Não. Adorar a Deus existe uma forma, e essa forma, em verdade, é revelada através do que, irmãos? Da palavra que Ele ensinou. Da palavra de Deus. Em Hebreus 1:1 diz que antes o Senhor falava aos pais pelos profetas. Mas agora o Senhor fala pelo Filho. Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu vou te ensinar como que adora. Tudo o que ficou no Antigo Testamento continua válido, mas eu estou também falando como é o processo de adoração diante do Pai. É a palavra que nos revela quem Deus é e como Ele deve ser adorado. Porque eles não adoravam em verdade. Adorar em verdade, irmãos, é adorar em Cristo. Por quê, irmãos? Porque Ele é a verdade que leva ao caminho que se encontra ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Você tem ouvido os ensinamentos de Jesus? Você tem aplicado, vivido tudo aquilo que o Senhor veio e nos ensinou? Isso é adorar em verdade. Adorar em verdade, irmãos, é libertador. Libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Tem muita gente adorando aprisionado, preso a tradições, a religiosidade, achando que está adorando a Deus. Porque não conhece esse Jesus. Porque essa adoração em verdade é libertadora. Vou explicar melhor, versículo 23, bem no início do versículo 23, olha só. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: chegou a hora em que ninguém vai mais adorar com base na antiga aliança, baseada em leis, sacrifícios, rituais. Está chegando a hora, já está chegando a hora, porque ele já estava lá, mas está chegando a hora em que trarei a nova aliança. Será o fim de um sistema cerimonialista externo, cheio de postura, porque como eu falei, Deus está procurando adoradores. Adoradores, Deus não está buscando a adoração.
Está chegando o momento, Jesus estava dizendo, em que os santos vão adorar a Deus em espírito e verdade, pois o Espírito de Deus estará dentro de vós. Estará chegando a hora que eu morrerei na cruz, e o véu será rasgado de cima e baixo, e vocês terão acesso direto ao Pai. Chega de ritual, porque o último ritual quem vai fazer sou eu ali na cruz. Tem muita gente adorando errado, não tem? Tem muita gente adorando errado porque não conhece a verdade. E ao contrário dos samaritanos, que não conhecia a verdade, nós temos quem é o outro povo? Os judeus, que conheciam a verdade, conheciam a Deus, tinham tudo para adorá-lo corretamente. Tinham tudo, mas não faziam. Sabe por quê? Porque eles estavam limitados à formalidade de um culto onde o Espírito não estava presente. Como é que nós adoramos a Deus? Em espírito e em verdade. Falamos da verdade, estamos no Espírito. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores adorem em espírito e verdade. Aí alguém falando, mas irmã, o que é adorar espírito então? Adorar em espírito, minha querida, é quando sai, daqui de dentro. Flui daqui de dentro para fora. Essa é a autêntica adoração em espírito. Aquela adoração que vem do coração, que queima, que arde. Aquela que você não consegue entender, mas você quer se prostrar na presença do Pai, você quer adorar, você tem essa necessidade, ela é genuína, ela é verdadeira, o coração realmente está voltado para o Senhor, o coração quebrantado, aquela servidura foi quebrada, porque agora eu vou servir ao meu Deus em espírito e de coração. Porque se não for assim, nós seremos como os judeus. Olha lá, era uma mera representação teatral. Estava lá, cheio das pompas, cerimônias e tudo. E a palavra de Deus, Jesus disse para eles, para os fariseus e para os escribas, fazendo referência a um texto de Isaías: este povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração é o seu espírito. Nós devemos adorar ao Senhor de coração, irmãos. Se não for de coração, um coração quebrantado, um coração que se humilha, um coração que reconhece que Deus é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, que Ele é o Senhor da minha vida, que tudo é para Ele, tudo é por Ele. Se não existe isso, de nada adianta, queridos. É teatro. Mas ainda há um plus. Eu falei, até comentei com o Jesuá, conversando sobre a palavra, eu falei, Jesuá, mas ainda tem um plus, não para por aí. Irmãos, no Antigo Testamento, no Velho Testamento Antigo, os homens, eles adoravam a Deus em espírito e em verdade. Como assim? Não estou entendendo mais nada. Quem era um adorador por excelência muito tratado no Antigo Testamento? Alguém? Davi! Quem lê os Salmos de Davi, está ali falando, né? Que ele se derrama diante do Senhor. Que Senhor, que eu tenho um coração quebrantado. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, mas me tira, me livra disso, porque eu quero te adorar. Davi adorava de coração e desde cedo, né? Desde pastorzinho, ele foi um excelente adorador. Eu estou querendo te mostrar, sim, que o povo do Antigo Testamento adorava em espírito e em verdade. Porque, como eu falei, espírito vem de coração. Mas naquele momento, Jesus estava falando de algo diferente. De uma adoração diferente. Que aquele povo não tinha. Sabe o que tem de diferente? Que naquele momento, ninguém ainda era nascido de novo. Ninguém possuía o Espírito de Deus habitando dentro de si.
Jesus estava dizendo, além de você adorar com o coração voltado a mim, existe algo mais que irá habitar dentro de você, é o Espírito Santo. Era isso que Jesus estava dizendo. Embora aqueles homens fossem sinceros e amassem a Deus de todo o coração, de toda a sua força e entendimento, eles não podiam servir a Deus em novidade de espírito, irmãos. Porque até ali, nós aprendemos isso, pastor Gedeon, no decorrer deste ano, nas nossas revistas. Que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele estava sob determinadas pessoas. Era o sacerdote, era o rei, era um homem que era levantado para fazer algo pelo Senhor. Neste momento aqui, Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dentro de cada um de vocês que me reconhecerem como o único e suficiente Salvador. Só tem o Espírito Santo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é através desse Espírito Santo, é através dele que nós vamos ter a genuína adoração. Sabe por quê? Porque nós também devemos ser submissos ao Espírito Santo, para produzir essa verdadeira adoração. Sabe por quê também? Porque a própria palavra diz que ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim, irmãos, não tem como eu conhecer a Deus. Quem é que intercede por nós também? O Espírito Santo. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo estimulando, motivando, purificando, instruindo o nosso coração, nós não podemos adorar a Deus, porque também não vamos o conhecer. Adoramos a Deus em espírito? Sim. Mas também devemos ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. E todos nós aqui temos, porque nós nascemos de novo. Nós somos um novo homem, uma nova mulher, em onde dentro de você habita o Espírito Santo, que foi te transformando, te moldando, te regenerando. Adoram a Deus em espírito e verdade? Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? Vamos voltar aqui novamente em João 4, no versículo 23, na parte B. Olha só, vou ler do início, não vou ler só a parte B não. Vamos lá, vocês vão sair daqui com esse texto decorado. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha só. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Eu fiquei me perguntando nesses dias. Será que Deus encontrou em mim, estou falando de mim, irmãos, uma verdadeira adoradora? Porque, irmãos, não somos nós que nos declaramos adoradores de Deus, não. Não somos nós, não. A palavra diz que o Senhor está procurando o verdadeiro adorador. O Senhor está procurando um verdadeiro adorador. Se Ele está procurando um verdadeiro adorador, é porque está tendo o quê por aí? Um falso adorador. Porque não conhece a verdade. Porque não adora em espírito. Pense agora você, assim como eu pensei. O Senhor está encontrando em mim um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora? Irmãos, adoração, como já foi dito também pela irmã Érica, ela não se resume apenas em vir para o culto, levantar as mãos na hora do louvor e achar que fazendo isso te faz um verdadeiro adorador. Lê de engano. Lê de engano. O verdadeiro adorador vai mais além. Ele se destaca com a sua vida. Com a sua vida. O verdadeiro adorador, ele não vai se destacar, meu irmão, minha irmã, só dentro da igreja.
Ele vai se destacar também fora da igreja, com as suas atitudes, com a sua forma de pensar, com o seu jeito de falar. É isto que vai mostrar que tipo de adorador você é. O verdadeiro? O falso? Deus está sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores. Lembra quando eu disse e frisei várias vezes, os samaritanos se achavam adoradores, mas adoravam de forma errada. Eles aprenderam de forma errada, porque que não conhecia a verdade, irmãos. Hoje nós temos aqui acesso à verdade, à palavra. A gente só pode adorar aquele a quem nós conhecemos. Você só pode louvar, é bom louvar, né? É bom o momento do louvor. Mas eu creio, pastores, que para eu louvar ao Senhor, eu tenho que saber a quem eu estou louvando. E eu conheço como? É através da palavra. Eu acredito piamente que o louvor e a palavra andam juntos no processo de adoração. O louvor, ele não é mais importante que a palavra e nem a palavra mais que o louvor, mas eles se completam. Eles se completam. É muito lindo uma pessoa que sabe louvar, abre aspas, cantar lindamente. Mas o coração está longe do Senhor. É cheio de técnicas. É cheio de beleza. Realmente, não estou com nem inveja não, tá, irmãos? Eu não sei cantar. Mas eu sei louvar. Eu sei louvar. Cantar eu não sei. Mas eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor e eu louvo o Senhor de todas as formas, porque também a palavra nos diz que nós devemos louvar ao Senhor, seja com palavras, seja com ação, mas tudo aquilo que nós fizermos, que façamos para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo, é tudo, quer por palavras, quer por ação. Nós adoramos ao Pai, irmãos, com as nossas escolhas. Com aquilo que nós fazemos diariamente, com os nossos pensamentos, com a maneira que eu trato o meu próximo, eu adoro ao Senhor. Louvar a Deus vai mais do que palavras, irmãos. Adorar a Deus vai mais do que palavras, isso inclui, os olhos, os ouvidos, as mãos, a nossa mente, o nosso coração. Onde está a tua adoração? Como está a tua adoração? Quem verdadeiramente você está adorando? Essa noite o Senhor nos faz refletir. O que eu estou incluindo na minha adoração? Irmãos, tem tanta coisa acontecendo por aí e diz que é adoração a Deus. Tantos shows em cima do altar dizendo que é adoração a Deus. Fogo estranho no altar dizendo que é adoração a Deus. Mas a mulher de prioridade sabe como adorar. Talvez tenham muitas pessoas aqui dizendo, nossa, adorar é complicado. Não. Adorar a Deus é um estilo de vida. É um estilo de vida. De coração, em verdade, em espírito. Vocês lembram da mulher do vaso de alabastro? Ela adorou ao Senhor. Vou mais, a mulher pecadora. Porque tem duas mulheres. A irmã de Lázaro, não estou falando dessa não. Estou falando da pecadora, vamos para a pecadora. Ela entrou num local, todo mundo ficou. A pecadora está se aproximando de Jesus. E ela foi aos pés de Jesus, porque adorar é se prostrar diante ao rei. Você tem se prostrado diante do rei? Adorar é se prostrar. É reconhecer a Deus na sua soberania. E ela se prostrou diante de Jesus. E ali passou o óleo, ungiu o Senhor. E com seus cabelos secou os pés do Senhor. E o povo, a pecadora. Quem é este que deixa a pecadora? E Jesus ainda ali pagou assim. Eu tive na sua casa, você não me deu nem água para lavar os pés. Ela beijou os meus pés, nem um beijo você me deu. Aquilo ali foi adoração, irmão. Muitos não vão entender a sua forma de adoração.
Muitos não vão entender quando você deixa de ir para um lugar para vir para a igreja para adorar. Muitos não vão entender a forma, mulher, que você se veste, porque você é uma verdadeira adoradora. Muitos não vão entender a sua forma de falar. Muitos vão dizer assim como falaram daquela mulher. Mas não importa, porque o Senhor conhece o teu coração. E os olhos do Senhor estão sobre a terra, a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mulher, se mantenha firme, independente da situação. Adore ao Senhor na alegria, na tristeza, nas lutas, nas provações. Adore ao Senhor. Não murmure, não reclame, mas confie no Senhor. Adore ao Senhor, para que o Senhor possa encontrar aquilo que Ele procura. Porque o Senhor está a procurar verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito, em verdade. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. E esse hino é um hino antigo, irmãos. Mas ele é um hino tão sincero. Que fala realmente a quem Deus está procurando. E o que nós devemos estar entregando na presença do Senhor como verdadeiros adoradores. E eu gostaria, amada igreja, que neste momento cada um de vocês começassem a pensar: eu sou um verdadeiro adorador? Os olhos do Senhor diante de uma multidão me encontrou como verdadeiro adorador? Eu tenho buscado a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade? Eu estou buscando diariamente ser semelhante ao Pai? Reflita nessa noite, para que hoje eu e você saiamos por aquela porta com a certeza que mulher de prioridade sabe como adorar. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Achaste a Davi,
Que nessa noite o olhar do Senhor esteja sobre a sua vida e encontre em ti verdadeira adoração. Que você, mulher, que você, homem, se liberte de tudo aquilo que te prende de ser um verdadeiro adorador. Que você nesta noite realmente se prostre diante da presença do Senhor. Que Deus nesta noite possa te encontrar. Que Deus possa me encontrar e dizer que eu sou verdadeiramente um adorador. Que você é verdadeiramente uma adoradora. E que isso faça mudança na minha vida e na tua vida. E que o nome do Senhor seja exaltado. O Senhor continua procurando verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Abra sua boca, louve ao Senhor. Diga que Ele é santo, 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 santo. Que Ele é Deus da sua vida. Que Ele é o Senhor da sua vida. Igreja do Senhor, não perca a oportunidade de louvar, de exaltar, de se colocar na presença do Senhor como um sacrifício vivo, para que o Senhor possa te transformar como um verdadeiro adorador que você deve ser. Aproveite este momento e volte a Deus, busque a Deus, se prostre diante da presença de Deus. Oh, aleluia! Ache em mim, Senhor, verdadeiro adorador. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! É meu prazer, Senhor, te adorar. É meu prazer, Senhor, estar na tua presença. Louvado e engrandecido é o teu nome, ó Deus. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida da Érica, né? E eu sei que o Senhor falou poderosamente. Uma lembrancinha, amém? Glória a Deus.